Bom, pessoal, tudo bom? Nós vamos aqui explorar então o conteúdo da Baixa Idade Média. Essa videoaula tem como objetivo substituir a aula que seria dada no dia 13. Então nós vamos abordar aqui o feudalismo e Baixa Idade Média. Lembrando que esses assuntos eu vou resumir, vou sintetizar pensando naquilo que é abordado no material didático de vocês e pensando também na prova. É óbvio que a gente tem um conjunto de ações ocorrendo, mas aqui nós vamos ser objetivo seguindo o roteiro que está no material didático e seguindo aquilo também que a gente fez pensando em prova. Então vamos lá. O primeiro aspecto que a gente vai abordar é o feudalismo. O feudalismo é uma das características da Idade Média. O feudalismo ele começa a nascer ali na região do território francês por volta do século IX e se estende até o século XIV. A gente também consegue observar características desse movimento do feudalismo, dessa organização política na Inglaterra, com algumas características. Mas a gente vai explorar mais o modelo francês. A diferença do francês para o inglês é porque no inglês os nobres tinham mais poder do que o rei. No francês, o soberano, o rei, acabava acumulando mais funções, mais poderes. No modelo francês, a gente observa que existe uma mistura de elementos culturais presentes na política e cultura romana e na sociocultura germânica, dos povos germânicos. Em relação aos povos romanos, da sua forma de organização. Já no final do Império, ali por volta do século II, século III, houve um êxodo, as pessoas saindo das zonas urbanas, indo para as zonas rurais, até por conta das condições insalubres, fome, miséria, as invasões bárbaras, os altos impostos. Então as pessoas passaram a buscar condições melhores nas zonas rurais. A gente já entende porque a Idade Média tem essa característica mais rural. E os patrícios e outros proprietários de terra começaram a praticar aquilo que nós chamamos de colonato. O que significa isso? Ele cede parte do seu território para esses camponeses em troca de parte daquilo que ele produziu. Então eu concedo parte do meu território, você pode morar, e em troca eu quero parte daquilo que você produziu, do seu serviço. Essa prática do colonato ela começou a nascer no final do Império Romano e continuou na Idade Média. E aí a gente vai observar a contribuição de um outro modelo sociocultural também, que vem dos povos germânicos, dos povos bárbaros. Que modelo é esse? É aquilo que a gente chama de comitatus. Esse modelo consiste numa relação de lealdade, de honra, que a gente tem muito esse aspecto da cultura de honra, entre os germânicos, onde os vassalos, eles eram devotos, eles estabeleciam um grau de lealdade em relação aos seus senhores, aos seus soberanos. A gente vê isso de forma muito clara e didática na série da HBO Game of Thrones. Por exemplo, a gente tem uma espécie de suzerano, a casa Stark. E a casa Stark era submissa a Kingsland. Porém, o rei de Stark, da casa Stark, tinha outras casas, outras famílias que eram submissas a eles. E a gente observa essa coisa, não, eu sou leal à casa Stark, a minha família prometeu lealdade à casa Stark, então quando precisar a gente vai atendê-los. Esses aspectos que ficam de forma muito clara, didática em Game of Thrones, logicamente que é inspirada nesse modelo feudal. Então, o que foi ocorrendo ao longo dos séculos 5, 6, 7, 8, 9 foi a aglutinação, a mistura desses elementos e dessas práticas que vai formar aquilo que a gente chama de feudo. Feudo vem da expressão benefício, onde o senhor concedia parte das suas terras a esses camponeses que retribuía com a sua lealdade. E é claro, esse suzerano, ele concede suas terras aos seus vassalos, em troca eles retornam com lealdade e também com parte da sua produção. Esses vassalos poderiam também ser suzeranos de outros vassalos, compartilhando parte das suas terras com outras famílias, com outras casas, e a gente tem então a manutenção desse sistema. Então era possível que um vassalo de um suzerano
fosse um suzerano de outros vassalos. Por isso que a gente observa que o feudalismo tem essa característica. São modelos políticos descentralizados. Guarde essa informação, porque ela é importante. Porque no final do século XV, final do século XIII, XIV, nós vamos observar justamente o oposto, um movimento de centralização que vai resultar nos estados modernos. Então essa é uma das principais características. Outro ponto que a gente pode destacar é que nessa sociedade feudal era caracterizado por um modelo de sistema de casta, uma espécie de sociedade estamental. Essa sociedade a gente tem no topo o rei, abaixo o clero que se fortaleceu ao longo da Idade Média. Ela preservou o legado jurisdicional do direito romano e conseguiu um êxito convertendo parte desses povos bárbaros. E passou a ser parte constituinte dessa sociedade, ocupando cargos nobres. Geralmente um senhor, quando ele tinha filhos, o primogênito ia ser o herdeiro, os demais iam seguir alguma carreira no clero. Então o clero passa a não ser apenas um elemento de vocação, passa também a ser um elemento de jurisdição política. Uma família possui seus filhos como herdeiro, mas também possui filhos que vão fazer parte do clero e vão ter essa influência religiosa e social. Essa sociedade estamental geralmente era engessada. Era muito pouco, assim, muito raros os casos de mobilidade entre essas camadas. Em alguns casos, um camponês que viesse a se tornar um soldado, obtesse êxito na sua carreira militar, ele poderia chegar, por exemplo, a ser um nobre, ser condecorado a um nobre. Então, casos assim poderia acontecer, mas muito raro. Em linhas gerais, a sociedade estamental ela era engessada com poucas exceções para a gente observar esses graus de mobilidade. A economia era muito limitada, basicamente uma economia entre feudos, basicamente escambo, ou seja, trocas, né? Eu produzi muito trigo, eu estou querendo cevada, então fazer uma negociação. Quem já jogou Tribal Wars ou então qualquer outro jogo semelhante assim, de RPG já deve ter observado essa dinâmica. Essa dinâmica da escambo era muito semelhante. Por quê? Porque existia moeda, sim, uma moeda que circulava dentro de um feudo. Mas entre feudos, essa moeda não tinha tanto valor, a não ser que ela fosse cunhada de ouro, de prata, e poderia ter uma negociação. Mas, em linhas gerais, o comércio nessa estrutura feudal, onde eu estou falando para vocês que foi predominante nos territórios francês, parte da Alemanha e na Inglaterra, o comércio foi muito tímido, diferente do Império Romano Bizantino, lá no Mediterrâneo. O comércio no Mediterrâneo ele sempre foi alto, assim, nunca não atravessou crises. A gente vai ter a presença dos mediterrâneos, dos bizantinos, judeus, muitos judeus que acabaram sendo expulsos ali da região de Jerusalém vão se envolver com a prática do comércio, os muçulmanos. Então, assim, o Mediterrâneo é um caldeirão comercial. Já no interior da Europa, a gente tem um comércio cada vez mais tímido. Esse modelo feudal ele vai atravessar muitas fases. Em um primeiro momento, por meio de inovações tecnológicas, inovações que vão vir com o contato dos árabes, por exemplo, a gente vai conseguir observar um aumento na produção agrícola. Esse aumento na produção agrícola vai possibilitar um aumento populacional. Porém, em determinado momento, a gente vai observar um déficit, onde a população aumentou, só que a produção agrícola não conseguiu acompanhar o crescimento populacional. Por quê? Algumas explicações. Primeiro, os historiadores, os medievalistas, eles trazem documentos que comprovam que houve condições climáticas adversas por volta do século XII ao século XIV. Seca, a produção não dava certo, e por isso que nessa época era muito presente uma mensagem escatológica, que o juízo vindouro estava vindo, a ira de Deus estava sobre os povos. Então esse discurso religioso ele era muito claro. Quem já viu o anime Vinland Saga pode observar isso também lá. Então, primeiro ponto, condições climáticas. Segundo, a peste negra. A peste negra varreu a Europa. Estima-se que muitas pessoas morreram nesse momento. Foi uma peste que se espalhou rapidamente. O rato acabou sendo o agente que vai espalhar essa doença e levou muitas pessoas ao óbito. Então,
Aquele crescimento populacional agora ele é rapidamente abatido com a peste negra. Então, com falta de mão de obra, também houve uma carência de alimentos, agravando ainda mais as condições de fome, de peste e de doenças em modo geral no final da Idade Média. Nesse meio tempo, a gente ainda vai observar as cruzadas. As cruzadas elas surgem no século XI por convocação do Papa Urbano, diante do cenário onde Jerusalém estava sendo atacada pelos muçulmanos, no caso o Império Turco-Otomano. A guerra entre os bizâncios e os muçulmanos chegaram a tal ponto deles recorrerem à ajuda do Papa. A gente tem que lembrar que existe uma rivalidade entre o imperador bizantino e o chefe de Roma. Aqui chega um ponto que eles precisam recuar, eles precisam pedir apoio e, por busca dessa terra sagrada e proteção de Jerusalém, o Papa convoca a cristandade a lutar contra a ameaça pagã. Lembrando que o Islã era uma ameaça do ponto de vista político, social e religioso. A gente tem essa questão aí, essa tensão entre essas ideias, essa manifestação religiosa. Então, muçulmanos e cristãos, eles vão combater ali, vão duelar pelo domínio da cidade de Jerusalém, que é uma cidade importante para todos, tá? Para todos esses grupos. E nesse meio tempo, as cruzadas, a gente tem 8 cruzadas oficiais. A gente vai observar que muitas pessoas vão sair do continente europeu por pressão de que já estava acontecendo, fome, miséria, acabam indo para o Mediterrâneo. No Mediterrâneo, em meio a essas batalhas, muitos foram na verdade, buscando alternativas comerciais. E a gente vai observar um renascimento da atividade comercial no Mediterrâneo, em específico na Península Itálica, em regiões ali da Ásia Menor, em regiões da Grécia. Esse renascimento urbano, ou seja, a quantidade de pessoas morando nas cidades envolvidas com a atividade comercial, ela chama atenção porque a gente vai observar o surgimento dos burgos. Eram cidades onde abrigavam esses comerciantes. Esses comerciantes começaram a inovar, fundando feiras, fundando essa aglutinação de comércio que começou a mobilizar pessoas. Houve aí uma troca comercial, cultural muito grande, e esse fenômeno vai potencializar elementos que a gente vai observar no século XV, século XVI. Vai potencializar as grandes navegações, entre outros fatores. Então, as cruzadas é um outro elemento que a gente observa na Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, então, ela é caracterizada por essa crise do sistema feudal, que diante das cruzadas, dos episódios de fome, de pestes, esse modelo começa a se fragmentar, porque os senhores começam a perder força, parte dos nobres obteram riquezas nas cruzadas, ou ficaram no Mediterrâneo, ou começam a se opor a esses senhores. E a gente vai observar que esses senhores começam a uma movimentação via matrimônio, em casar senhores de casa importante, e esse modelo feudal vai dar forma a uma outra estrutura, que a gente chama de Estados modernos. Portugal, Espanha, Inglaterra e França são os primeiros exemplos. A gente também vai ter a sobrevivência de impérios. Nós vamos ter o Império Turco-Otomano, nós vamos ter o Sacro Império Germânico. Então essas são as principais características que vocês precisam aí levar para a prova de vocês. No Bernoulli eu deixei algumas atividades, existem itens que vão auxiliar vocês na revisão, assim também como tem o material, a gente está usando ainda o livro 2, capítulo 3, capítulo 4, e os itens que eu coloquei lá eu também disponibilizei com gabarito comentado para os senhores estudarem. Bons estudos!